Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso comentário da lição bíblica A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Já vimos coisas importantes nas primeiras duas lições e na lição de hoje nós iremos abordar a seguinte temática: Jó e a realidade de Satanás. Vamos ver agora um personagem muito misterioso que vai entrar nos escritos, tá, de Jó. Mas, como já temos dito, Satanás, o arqui-inimigo de Deus e do ser humano, não é o protagonista da história, não é o centro da história, não é também o que vai dirigir a história. Não. Você vai ver que Satanás é apenas uma pedra no caminho para que a revelação de Deus, a pessoa de Deus, venha todas as vezes triunfar. Nada do que Satanás fez ou possa fazer de alguma forma minou os projetos de Deus para o ser humano, tá? No caso aqui, Jó. Então eu vou abrir aqui a lição em PDF para facilitar a nossa exposição. Bem, Jó e a realidade de Satanás. Eu tenho aqui meu esboço, minhas anotações, tá? E como sempre, nós vamos começar pelo básico, texto áureo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. Verdade prática. Segundo as escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. Então, na verdade prática, nós já temos algumas informações interessantes que nós precisamos entender. Satanás é um ser que existe. Muitas outras visões religiosas do mundo, ou até mesmo filosofia ou ideologia, não acreditam na pessoa de Satanás, deste querubim caído. Não acreditam, tá? Apenas pensam que o mal que vivenciamos conosco, com o próximo, é apenas um mal físico, tá? Ou é emocional, psicológico. Nunca existe ou existiu Satanás com mal espiritual. E também a lição ensina que é um portador de personalidade, isto é, ou seja, ele tem inteligência, tem conhecimento, tem sabedoria, tem poder, tá? Obviamente derivado de Deus. Deus ainda permite que ele tenha esse poder, tá? Através da queda de Adão. E só o venceremos com as armas espirituais, conforme Efésios capítulo 6, tá? Nos apresenta as armas espirituais. Jó também tinha uma arma espiritual, mas leve em consideração que a revelação ou a teologia progressiva, tá? É um processo é uma progressão, ou seja, a verdade sobrenatural começa com a manifestação, a teofania, a manifestação de Deus com pessoas em épocas, em modos ou em dispensações diferentes para pessoas diferentes, trazendo assim ensinos, princípios que vai combinar no Novo Testamento e assim podemos compreender o processo de revelação, o processo de ensinamento divino para criaturas humanas, falíveis e caídas neste mundo pecaminoso, tá? Ou seja, tudo não foi dado ao ser humano imediatamente, tá? A sua revelação, tudo não. Ao contrário, levou-se tempo, né? No projeto de Deus existe um tempo para cada ação, para cada propósito, tá? Deus trabalha com o tempo, tá? É acima do tempo, mas ele é imanente, ele entra no tempo e faz a sua o seu poder, a sua vontade sobre aqueles que o desejam e assim combate as hostes do mal, certo? Bem,
Assim como a leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Ao fazer essa leitura, entendemos que, assim como Jó, nós não somos diferentes. Nenhum de nós, tá? Porque estamos sujeitos a essas investidas de Satanás. Satanás pode fazer aquilo que ele quiser, apenas se Deus permitir, tá? Ou seja, Jó, sendo homem temente, fiel a Deus, fazer sacrifícios, não foi isento. Deus não isentou Jó desse sofrimento, dessa provação. Ao contrário, Deus permitiu, mas estava ao lado, estava socorrendo Jó de uma forma em que nós não podemos ver exatamente. Mas o livro de Jó nos ensina que Deus é soberano e estava protegendo Jó, para que Jó não se desviasse do caminho, mas que no caminho haveria pedras, dificuldades e tribulações na vida de Jó, assim como na nossa vida. O objetivo geral é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, ou seja, nunca existiu eternamente Satanás. Satanás passou a existir e tem uma eternidade concedida, né? Deus, quando criou seres inteligentes e racionais, permitiu que esses seres inteligentes e racionais pudessem existir eternamente, tá? Mas não existiam antes, por isso que não é um ser autoexistente. Assim como nós não somos seres autoexistentes. Autoexistente só é as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, Satanás não é autoexistente, mas foi criado. Ou seja, é uma criatura, como qualquer outra criatura racional, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus, apesar de que Satanás, sendo uma criatura, tem um poder, um privilégio sobre-humano. Porém, isso em hipótese nenhuma pode ser tese para sobrepor a soberania de Deus, tá certo? Até por causa da sua própria natureza, né? Como já vimos, ele é um ser não é um ser autoexistente, né? Apenas Deus é autoexistente. Só por aí você já entende que estamos trabalhando com uma criatura, uma pessoa. O objetivo específico é explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Então, a realidade de Satanás é um assunto da teologia sistemática, chamado de demonologia. Várias religiões, seitas, algumas igrejas, tá? Tem uma demonologia. Certo ou errado, as pessoas têm um certo tipo de demonologia. Porém, a Bíblia apresenta a verdadeira demonologia, tá? Desde o Éden, do Éden capítulo 3, quando o ser humano caiu. Só que a teologia ela organizou, sistematizou de forma que nós possamos compreender melhor o que é a natureza, a função, a missão dos demônios. Então, é uma doutrina sobre a origem, o destino e a natureza dos demônios. E o seu destino final, né? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo, tá? É o príncipe. E também o Deus deste século. João capítulo 12, versículo 31. E você pode ver também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porém, a Bíblia diz que Deus é o verdadeiro soberano sobre tudo e sobre todos. Então, a demonologia é a união de satanologia mais anjos caídos, chamados de demônios. Cada um deles tem uma subclasse, né? Tem uma hierarquia. Então, quem são então os demônios? Quem são esses anjos caídos? Quem é Satanás? Qual é a sua origem e o seu chefe? A Bíblia diz sim. Indiretamente Jó está trabalhando essas circunstâncias. Porém, como você pode ver aí, Jó não vai se preocupar em demonstrar, porque a preocupação de Jó é o que? É o que a preocupação de Jó, do livro de Jó? É responder uma pergunta que já entendemos na lição número 1. Por que o justo sofre? Por que alguém temente a Deus sofre? Por que alguém temente a Deus tem o casamento acabado? Não é porque alguém temente a Deus tem desempregado, né? Porque alguém temente a Deus está enfermo, e assim por diante. Essa é a preocupação do livro de Jó, em responder a esta pergunta.
Porém, a Bíblia responde quem são esses anjos, a sua origem, tá? Tudo isso. E quem é seu chefe? Você pode ver em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 15, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas capítulo 6, tá? Esses são um dos principais textos que tentam explicar a origem deste ser caído, porque antes ele era uma criatura boa, mas através da sua escolha, do seu livre-arbítrio, quis criar um reino acima do reino de Deus, né? Até mesmo maior, mas não conseguiu e nem vai conseguir. Segundo ponto, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna, ou seja, Satanás, na vida de Jó, não chegou como uma mulher bonita, não chegou como um homem rico, não chegou como um grande cientista, um grande religioso. Satanás não chegou na vida de Jó como alguém disposto a enganar Jó. Não. Satanás já chegou na vida de Jó dizendo que queria ser seu inimigo e destruir tudo que Jó tinha e era, tá? Então Satanás já mostrou a sua verdadeira natureza, diferentemente de outras ocasiões em que ele não revela sua natureza maligna, tá? Na vida de Jó, diretamente já disse quem ele era. E terceiro tópico, sombrear o caso do diabo, isto é, o ocaso do diabo, isto é, os seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Bem, na vida de Jó, é, é, na vida de Jó, Satanás não conseguiu é, criar, comprovar suas teses, tá? Não conseguiu. Por quê? Porque Jó tinha o que todos nós temos e devemos continuamente ter, fé. Porém, algumas pessoas, tá? Em razão de sua decadência, da sua própria natureza, de suas más escolhas e do seu afastamento de Deus, permite que a tese de Satanás seja comprovada. Mas na vida de Jó não conseguiu, tá? Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que resistem ao diabo e ele fugirá de vós. Outros se entregam totalmente ao reino do diabo, tá? Bem, na introdução nós temos o seguinte: Satanás é um ser real. Todo mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro de Jó mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Vamos ver aqui algumas coisas importantes. Tópico 1. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real, inimigo de Deus e inimigo do homem. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, Satanás, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual, ou seja, ele não sofre as leis físicas, como por exemplo, a gente anda e levanta o peso e cai. Satanás não existe isso. É, coisas desse tipo. O envelhecimento da nossa matéria, Satanás não passa por isso, né? Ou seja, o decaimento de átomos, ele não passa por isso. E encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto da expressão filho de Deus. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que Satanás não é uma criatura, não é um ser criado para o mal ou do mal. Satanás era a primeira criação de Deus, vamos dizer assim, racional, anjos, tá? E a segunda criatura racional, homens e mulheres, tá? Satanás, sendo agora um demônio, ele ainda é, por natureza, um anjo caído, tá? Por isso que ele é chamado
Aí em João 1, verso 6. Os filhos de Deus. Porque ele era um anjo, tá? Ele é um anjo ainda. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade rápida de locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. João 1, verso 7. Um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual. Ele não é autoexistente, ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Assim ele é uma criatura, mas o Criador. Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muita coisa, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é, portanto, uma criatura limitada. Satanás também é um ser dotado de personalidade, de inteligência e de sabedoria. Além do fato de ser um mente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não de ignorar os ardis que ele se varia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. No tópico 3, nós temos o seguinte: no tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Temos aqui dor e sofrimento como obras de Satanás. Nós temos acusar é uma obra, tentar é uma obra, podemos dizer até que enganar é uma obra. No tópico 3, o livro de Jó e o acaso de Satanás. A queda e a ruína de Satanás. Nós vemos isso a partir de Mateus também, e mais explicitamente no Apocalipse de João. O vocábulo acaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. Então, o livro de Jó apresenta a ruína de Satanás, de certa forma. O livro de Jó retrata a forma nítida local do final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Bem, fazendo essa rápida leitura, nós podemos entender o seguinte aqui, que, portanto, temos que lidar com o problema do mal, seja ele físico, espiritual, tá? Observe que cada povo, religião ou cultura ou civilização tem uma explicação para o problema do mal. Por que o mal acontece? Qual é a origem do mal? Por que o mal existe? É bom notar que não é objetivo do livro de Jó explicar a origem de Satanás, nem tampouco como o mal veio a existir no mundo, mas note que Jó viveu no mundo onde a realidade de Satanás é presente e o mal é real. Satanás é apresentado no texto de Jó como um ser que tem limites e não faz o que quer. Quando nós mencionamos aqui no começo a batalha espiritual, as armas espirituais, segundo a Escritura, Satanás é um ser pessoal, real, pessoal, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Nada mais, nada menos é do que o sangue do Cordeiro de Deus e a autoridade no nome de Jesus. Efésios, capítulo 6, versículo 11, vai nos apresentar algumas coisas importantes sobre armas espirituais, batalhas espirituais. É preciso entender que todos os crentes devem lutar e resistir às inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Uma guerra que está no nível espiritual, cultural, ideológico, político e religioso também.
Sem saber, Jó vai passar por um terrível batalha espiritual. Aqui aprendemos que somos alvos constantes da grande ira do inimigo. O que verdadeiramente é bonito da total fraqueza humana é ver com os olhos da fé que Deus garante a vitória contra o mal. Nenhum ser humano pode vencer as forças das trevas, mas existe apenas um homem chamado Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, que acaba definitivamente com as obras do diabo. Quando nós pegamos Efésios capítulo 6, versículos 12, 10 até o 12, nós entendemos uma hierarquia de demônios ou hostes extraterrenas inumeráveis de espíritos malignos, tá? Por que isso acontece? Porque não só existe Satanás, mas anjos também caíram com ele, tá certo? Isso é apresentado em Efésios. Aí esse grupo, essa força do mal tem uma hierarquia, tá? E a primeira hierarquia é os principados. É a ideia de primazia, poder ou domínio. Potestade é um tipo de demônio, tá? Uma classificação na hierarquia. É plural de exousia, que denota liberdade para agir e autoridade para presidir. A expressão refere-se a governos, autoridades, tanto na esfera terrestre quanto na esfera espiritual. Exemplo da assim como Deus se manifestou de diversos meios, de diversas formas, Satanás e essas hostes espirituais também se manifestam. Por exemplo, a OMS, a OAB, algumas ONGs, a ONU, a Unesco, tá? Essas organizações, partidos socialistas, esquerdistas, centrão, são expressões, manifestações de potestades, ou seja, de grupos de organizações humanas que manifestam desejos, libidos, ações, ideologias satânicas, tá? Porque todos esses grupos que eu falei para vocês têm doutrinas antibíblicas. Consequentemente, essas doutrinas elas não vêm de Deus, senão seria uma contradição. Elas se originam a partir de Satanás, que encontra pessoas, organizações, líderes, religiosos e políticos e implementa essas, ideias através de governos e assim nós vemos a expressão de Satanás na ONU, na ONG, na Unesco, tá? Na OAB, tá? No STF. Terceiro grupo da hierarquia, príncipe das trevas, governantes do mundo que, ao lado de Satanás, governam sobre a atual ordem mundial organizada em rebelião contra Deus. Eles são chamados de os dominadores deste mundo tenebroso. Nós sabemos que nós vivemos no século XXI diversos conflitos e a coisa natural do ser humano de viver, tá? Satanás utiliza isso para destruir o ser humano. Quarto, as hostes espirituais da maldade são as vastas hostes de demônios que servem aos propósitos iníquos, abomináveis de Satanás. Então, amigos e amigas do canal, tá? Esse foi o nosso comentário da lição de número 3 da revista bíblica A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, o sofrimento de Jó e a restauração de Jó. Então, lição número 3, tá certo? Então, o que nós estamos vendo aqui nessa lição? Que nós somos como Jó, tá? Talvez não sejamos ricos naquela primeira circunstância, mas somos ricos em temor, fé, oração, conhecimento, chamado, tá? E mesmo assim, nós passamos por sofrimentos semelhantes, maiores, menores, tá? Idêntico a Jó. Porém, nós entendemos que a restauração de Jó foi rápida, em certo sentido, e visível. Mas a restauração que nós hoje, na nova aliança, dentro da igreja, dentro dessa dispensação, precisamos ter é a restauração do nosso corpo ressuscitado. Tá certo? Aguardamos a ressurreição do nosso corpo
o arrebatamento da igreja. Isso é a nossa restauração, tá bom? Eu agradeço a todos pela atenção. E se você chegou aqui a este vídeo e não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe seu like ou seu dislike se você também não gostou. Seja flexível, nos ajude, seja transparente. Nos deixe um comentário, uma crítica, uma sugestão, de acordo com o tema, de forma honesta e coerente. E se Deus assim permitir, porque nós também estamos passando por diversas dificuldades, tá? Não só eu, mas como vocês, iremos fazer nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Deus abençoe.